Professor André Mota, e hoje nós vamos dar continuidade às aulas de matemática do projeto Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Com sua cabeça, pessoal, esse teorema é muito importante na nossa matemática, certo? Esse matemático Pitágoras, que viveu lá por volta do ano 570 a.C., deixou esse teorema que nos ajuda bastante e a gente vai conhecer um pouquinho. Ele é aplicado em triângulo retângulo, por isso que antes da gente estudar o Teorema de Pitágoras, a gente vai revisar um pouquinho sobre o triângulo retângulo. Quem lembra o que é o triângulo retângulo? Lembra que quando a gente aprendeu lá a classificação dos triângulos em relação aos seus ângulos internos? Então, o triângulo retângulo é o triângulo que tem um dos seus ângulos internos reto, ou seja, que mede 90 graus. Olha aqui, nós temos esse triângulo retângulo, certo? Que o triângulo, todo mundo sabe, é claro, que é formado por três lados, que agora nós vamos chamar também de três catetos. Um desses catetos é chamado de hipotenusa, que nós consideramos um dos mais importantes. E como identificar a hipotenusa? É muito fácil. Sempre vai ser o lado, o cateto, que está oposto ao ângulo reto. Ó, pessoal, muito fácil aqui, ó. O lado que estiver oposto ao ângulo reto vai ser a hipotenusa. Os outros dois lados nós chamamos de catetos, justamente o que eu acabei de dizer, né? A hipotenusa, e os outros nós chamamos de cateto adjacente e oposto. Mas, professor, qual é o oposto e o adjacente aí? Isso vai depender a qual dos outros dois ângulos nós estaremos nos referindo, ok? Isso a gente vai aprender um pouco mais quando a gente estiver estudando razões trigonométricas, que é muito fácil também. Continuando, agora vamos ao Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? É a relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo, certo? Na geometria euclidiana diz assim o Teorema de Pitágoras: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Mas como assim, professor? Olha só, é muito fácil. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que a área do quadrado projetada sobre o cateto hipotenusa é igual à soma das duas áreas dos dois quadrados que são projetadas nos outros dois catetos. E nós podemos montar essa relação assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sendo que se A é a letra que representa a hipotenusa, certo? O cateto que é oposto ao ângulo reto. Pode ser, pessoal, que em outras questões o cateto hipotenusa venha representado por outra letra. O que importa é que a letra que representa a hipotenusa vai ser elevada ao quadrado e igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, dos outros dois catetos. Muito fácil, ok? Preste atenção aqui nesse exemplo. Olha só. Qual a medida do lado y do triângulo retângulo? Nós já estamos vendo que é um triângulo retângulo. O que é que a gente pode aplicar para calcular um dos lados desconhecidos? Isso mesmo, o Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que o cateto hipotenusa, que nós chamamos de A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos. Certo? Aí a gente vai substituir. Observando, quem é a hipotenusa nesse triângulo aí? É o lado que está oposto ao ângulo reto. Nesse caso, a hipotenusa já tem o valor dela aqui, não é isso? Então, vai ficar 5 ao quadrado é igual a... Professor, quem é B, quem é C? Não importa. Você pode chamar de qualquer um. Então, eu vou colocar o B como 3 ao quadrado e esse C eu vou colocar como o Y, que é o valor do lado que a questão está pedindo. Vamos calcular? Pessoal, quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, que dá 25. Igual 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Mais y ao quadrado, que é o lado que a gente quer saber. Ok? O que foi que gerou aqui? Uma equação de segundo grau, não é isso? Ó, y ao quadrado, só vou inverter. Y ao quadrado mais 9 é igual a 25. Muito simples, ó. Então, eu vou organizar y ao quadrado é igual a 25, já está do outro lado. Esse 9, que não tem y, está positivo, vai para o outro lado e fica negativo. Então, continuando, fica y ao quadrado é igual
Pessoal, quanto é 25 menos 9? Isso mesmo, 16. Portanto, esse expoente aqui 2 eu posso jogar em forma de quê para o outro lado? Em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 16. Isso implica que o valor do lado y é igual a... Qual é a raiz quadrada de 16, pessoal? Isso mesmo, 4. Difícil, pessoal? Não, muito simples. Vamos para o próximo exemplo? Olha só, presta atenção. Deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço, para a gente solucionar esses probleminhas e compreender bem mais, ok? Olha só esse exemplo 2. Qual a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular, conforme a ilustração abaixo, com as medidas perpendiculares? Ou seja, pessoal, quando as medidas são perpendiculares, significa o quê? Que elas estão formando entre si um ângulo reto, não é isso? Um ângulo de 90 graus. As medidas perpendiculares são 60 e 80, ó. 60 e 80, formando um ângulo reto aqui. Considerando que a cerca de arame terá 3 fios. Está querendo saber qual é a metragem? Essa cerca vai ter 3 fios. Primeiro que a gente tem que calcular o valor desse lado aqui, não é isso? Se a gente não tem o valor de um dos lados, não tem como a gente calcular o perímetro desse triângulo. Olha só, vou fazer aqui do lado. Portanto, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É o teorema de Pitágoras. Pessoal, continuando. Quem é a hipotenusa ali naquele triângulo? É o lado que está oposto ao ângulo reto, não é isso? Ou seja, o lado x. Então vai ficar x ao quadrado é igual. Quem é B, professor? Qualquer um. Você pode colocar 60 ao quadrado mais... No caso, se eu já coloquei 60, é claro que C vai ser o 80. 80 ao quadrado. Continuando. X ao quadrado é igual. Pessoal, quanto é 60 ao quadrado? Muito fácil, ó. 60 vezes 60. Eu posso fazer logo assim, ó. 6 vezes 6 não é 36. Aí eu acrescento o quê? 2 zeros. 3.600 mais 80 ao quadrado. O mesmo processo. 8 vezes 8, que é 64. Aí eu acrescento o quê? 2 zeros. Simples, não é? Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual. Quanto é 3.600 mais 6.400? 3.000 mais 6.000, 9.000. 600 mais 400, 1.000. 9.000 mais 1.000, que nós vamos obter 10.000. Ok? Esse 2 expoente, nós podemos jogar em forma de raiz quadrada para o outro lado. Não é isso? Portanto, qual é a raiz quadrada de 10.000? Aí a gente pode calcular na simplificação, né? Fatorando 10.000. Se você fatorar aí, você vai obter que a raiz quadrada de 10.000 vai ser 100. Certo, pessoal? Portanto, esse lado de x aqui mede 100 metros. Mas a pergunta não foi qual é o valor do lado do x. Perguntou qual a metragem dessa cerca que vai ser formada por 3 fios. Ou seja, vamos calcular o perímetro do triângulo? Perímetro é igual à soma dos lados, não é isso? 60 mais 80 mais 100. Portanto, o perímetro é igual. Quanto é 60 mais 80? 140. E 140 mais 100? 240 metros. Aí você vai logo e marca a letra B, está certo? Não. Você calculou o perímetro do triângulo. A pergunta está qual é a metragem, a quantidade de arame que a gente vai precisar? Porque essa cerca não só tem uma volta, tem 3 voltas. Ou seja, 240 vezes 3. 3 vezes 0 que vai dar 0. 3 vezes 4 que vai dar 12, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Portanto, a metragem de arame vai ser 720 metros. Justamente, pessoal, letra C. E continuando, o que é que nós temos agora, professor? Agora nós temos aí para vocês um desafio muito fácil, pessoal. É só você ler, interpretar, você vai ver. Imagine que você está no ponto vermelho indicado na figura a seguir e pretende chegar ao outro ponto sinalizado com I. Supondo que o ângulo formado pelas ruas destacadas seja de 90 graus, se você não seguisse o caminho tracejado e fosse possível chegar ao seu destino através de uma linha reta, quantos quilômetros você percorreria?
E aí, nesse caso, você vai desse ponto vermelho aqui, ó, direto ao ponto I, não é isso? E aí você está vendo já o que já está formando, né? Você também já sabe o que é que vai aplicar, não sabe? Beijão, um abração, fiquem com Deus e tchau, pessoal!